E agora eu volto então a falar do noticiário internacional com o nosso Diego Pavão, editor de internacional aqui já ao meu lado. Diego, muito bem-vindo, muito bom dia para você. Gostaria de falar com você a respeito de toda essa pressão militar cada vez maior dos Estados Unidos contra a Venezuela, porque no meio disso tudo tem aumentado a possibilidade, ou ao menos a expectativa, de que o ditador Nicolás Maduro pode em algum momento ser forçado a deixar o país numa eventual fuga. Tem toda essa especulação, ele jura fidelidade ao povo venezuelano, mas a gente sabe que esse é um assunto que está no radar. E vocês, ali na nossa equipe de internacional, apuraram 4 possíveis destinos que poderiam receber, então, Nicolás Maduro. Conta pra gente, então, quais são esses lugares e quais são as características que fazem com que eles se tornem uma potencial rota de fuga. Olha só, Clarissa, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. Então, são 4 lugares, como você disse, Turquia, Cuba, Rússia e Irã. São esses lugares que a gente apurou. Eu falei nos últimos dias com 2 professores de Relações Internacionais, o professor Marcos Vinícius de Freitas e a professora Denilde Roshacker, e eles me falaram muito sobre esses 2 países. 2 critérios, primeiro, para falar desses 4 países, perdão. A questão ideológica, a proximidade ideológica e também a capacidade desses países oferecerem segurança para o Nicolás Maduro numa eventual fuga. Vamos mostrar no mapa quais são esses 4 países, Clarissa, que poderiam receber o ditador Nicolás Maduro. Começando pela Rússia, grande aliada do regime chavista, inclusive a Rússia vendeu muitos armamentos para a Venezuela nos últimos anos, é alguém muito próximo do regime Maduro, tem essa proximidade ideológica. É importante a gente falar o seguinte, qualquer país que for receber o Nicolás Maduro vai assumir um certo ônus, porque vai enfrentar uma pressão internacional. A Rússia não tem muito isso, porque a Rússia já enfrenta toda essa pressão internacional. A Rússia já é considerada uma outsider na comunidade internacional, porque já sofre muita pressão e até muitas sanções por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. E a Rússia também seria alguém que daria a proteção desejada para o Nicolás Maduro, até porque tem precedentes disso. Vale lembrar, o ditador da Síria, Bashar al-Assad, deixou a Síria, fugiu da Síria depois da queda do regime e foi se refugiar exatamente na Rússia. Então a Rússia é um candidato muito forte para receber o Nicolás Maduro. A gente tem aqui depois Turquia e Irã. Turquia também é um país próximo ideologicamente, presidentes próximos de forma ideológica. É um país que recebeu muito dinheiro do Maduro, dinheiro pessoal do Maduro. Existem relatos que confirmam isso, muito ouro vindo da Venezuela. Ou seja, é alguém que poderia dar um refúgio confortável a Nicolás Maduro. O Irã também, outro país muito próximo da Venezuela. Os 2 países assinaram um tratado de cooperação estratégica que dura 20 anos. E para o Irã seria um ato de resistência receber alguém que é inimigo dos Estados Unidos. E aí, por último, a gente tem Cuba. Seria um candidato óbvio. Os 2 têm uma aliança muito histórica, muito importante, mas Cuba, Clarissa, está a 150 quilômetros da costa da Flórida. Não seria um refúgio tão tranquilo para o Maduro ficar num lugar tão próximo dos Estados Unidos. A gente tem quase nada de tempo, mas Brasil, nem pensar, né? Brasil, nesse momento, não é uma opção provável nesse momento, por esses motivos aqui que eu vou mostrar também no telão. Primeira situação diplomática, né? A gente lembra, a relação entre Maduro e Lula azedou nos últimos anos, né? O Brasil não quis reconhecer os resultados da eleição da Venezuela sem as atas de votação. Existe um momento agora que as relações com os Estados Unidos estão melhorando, ou seja, os Estados Unidos, o Brasil talvez não queira arriscar isso abrigando um inimigo dos americanos nesse momento. Existe uma dúvida sobre se o Brasil conseguiria dar as condições de segurança para o Maduro, principalmente depois num governo sem o presidente Lula. Existe uma outra questão importante também, a questão do Tribunal Penal Internacional, porque o Maduro é investigado por esse tribunal. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que criou esse tribunal, Clarissa. Ou seja, se o tribunal emite um mandado de prisão,
o Brasil teria que prender Nicolás Maduro. Por último, a interferência na Venezuela. Dar refúgio a Maduro no Brasil, que está tão próximo da Venezuela, poderia ser uma forma de Maduro ainda tentar intervir na Venezuela num eventual governo sem ele. Então, por isso, esses motivos fazem o Brasil não ser muito atrativo nesse momento para receber o ditador Nicolás Maduro numa eventual fuga. Tá aí nosso editor de internacional, Diego Pavão, trazendo todas as informações do mundo para a gente. Obrigada, Diego.